Olá, sou Cristiane Jacum, continuando a nossa análise sobre os dispositivos do Decreto CELCA aqui no Rio de Janeiro. A gente fala hoje dos prazos para o órgão ambiental analisar os processos de licenciamento e os demais instrumentos de controle ambiental. A legislação ambiental trabalha com um prazo generalista, previsto na Resolução CONAMA 237 de 97, uma normativa federal, que estabelece aí o prazo de 12 meses para o órgão ambiental analisar aqueles procedimentos sujeitos ao estudo de impacto ambiental e de 6 meses para os demais procedimentos. Quem atua no dia a dia aí da área do licenciamento sabe que são prazos muito difíceis de serem cumpridos normalmente pelo órgão ambiental, e essa delonga sempre foi um anseio, aí, uma angústia do empreendedor. O decreto CELCA ele vai disciplinar sobre esses prazos, inclusive até com prazos bem ousados, né? Especificamente para licença prévia, quando se tratar de empreendimentos sujeitos ao estudo de impacto ambiental, o decreto CELCA prevê um prazo de 10 meses para análise pelo órgão ambiental. Quando não for sujeito ao estudo de impacto ambiental, o prazo será de 5 meses. A LAI, a Licença Ambiental Integrada, que foi uma inovação aqui do decreto, quando for empreendimento sujeito a estudo de impacto ambiental, tem a previsão, de 14 meses de análise pelo órgão, e quando não for o estudo, for o relatório ambiental simplificado, vai ser o prazo de 12 meses para essa análise. Já em relação a todos os outros instrumentos de licenciamento, todas as outras licenças ambientais e instrumentos de controle ambiental, o decreto prevê o ousado prazo de 5 meses. E aí, um primeiro questionamento aqui, seria se, caso o órgão não cumpra esse prazo, se poderia entender que houve um licenciamento tácito, uma autorização tácita? Bom, em relação a esse ponto, o decreto também é expresso em dizer que a expiração desse prazo, a delonga desse prazo sem a emissão da licença, não vai implicar no licenciamento tácito, nem tampouco autorizar a prática do ato que dependa do instrumento. O decreto também prevê as hipóteses em que esses prazos poderão ser suspensos, quando tiver providências a serem realizadas pelo empreendedor, no caso, no período de pré-operação de alguns empreendimentos, ou ainda durante o prazo de manifestação dos entes intervenientes. E em relação aos empreendimentos sensíveis, que a gente já abordou aqui nos nossos vídeos, esses prazos podem ser também alterados mediante decisão motivada. Um último ponto aqui que a gente coloca é em relação a uma omissão que a gente identifica no decreto. Como é que fica o passivo, ambiental, as licenças que já estão em análise pelo órgão? Esses prazos previstos no decreto CELCA se aplicariam às licenças que já estão em curso? E aí talvez a gente pudesse tomar por base o início da contagem dos prazos, a publicação do decreto CELCA? Ou esses prazos somente se aplicariam aos novos empreendimentos? Esse é um ponto que a gente vai aguardar aí a regulamentação para poder responder, essas dúvidas. E já fica lançado aqui, já fica a nossa dúvida em relação ao grande desafio do órgão ambiental em cumprir esses prazos, dado ao enorme quantitativo de empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental. E ainda que o decreto CELCA tenha trazido a possibilidade da licença ambiental comunicada, no intuito de diminuir esse passivo, a gente entende que vai ser um enorme esforço do Rio de Janeiro. Desde já, a gente deseja muita sorte e muita energia positiva nesse trabalho, nesse empenho do INEA na análise desses processos dentro do tempo hábil do decreto.